E ficamos agora com o nosso comentário, como já é habitual neste Jornal Regional. Comigo tem Cancela Moura. Cancela, obrigado pela sua presença. Começamos com uma das declarações do Presidente da Autarquia do Porto, que afirmou hoje que a discussão em torno da fusão do seu concelho com Gaia, Maia ou outro município vizinho é um reflexo do regime degradado em que vivemos. Como é que poderemos interpretar estas declarações? Eu penso que devemos interpretá-las em primeiro lugar com o facto de Rui Rio não estar de acordo com qualquer tipo de fusão deste tipo de municípios, nomeadamente pela sua dimensão. Eu quero dizer que isto foi proferido num contexto de discussão do futuro das autarquias em Portugal, e isto foi proferido em Lisboa, que faz aqui o contraponto relativamente ao Presidente da Câmara do Porto. E temos que interpretar isto como uma crítica que o Presidente da Câmara do Porto faz à dimensão dos próprios municípios. No entender dele, num país municipalista como o que nós temos, existem municípios pequeninos demais, que não têm a dimensão e, sobretudo, a escala para as competências e atribuições do município e, portanto, deveria haver necessidade de fazer crescer esses municípios, como também ele entende que os municípios grandes demais acabarão por não atingir os mesmos objetivos, porque terão outro tipo de dificuldades. A ideia dele é que tem que haver um equilíbrio entre aqueles que são muito pequeninos e aqueles que são demasiado grandes. Regime degradado, chama. Eu acho que isso é uma opinião pessoal do Dr. Rui Rio. São conhecidas em termos públicos as opiniões do Dr. Rui Rio sobre, por exemplo, a justiça. Ele é muito crítico sobre o setor da justiça em Portugal, diz que tem sido uma força de bloqueio, tem sido responsável pela inércia de muitas coisas que se fazem em Portugal, e ele próprio tem dado exemplo de tentar ultrapassar na Câmara Municipal determinado tipo de problema. Já falámos aqui, a questão dos terrenos do aeroporto, falámos dessa questão precisamente na terça-feira. A questão dos STCP, etc., onde ele reclama muita morosidade dos tribunais para eventualmente não encontrarem soluções. O facto de ele dizer que o Estado degradado, eu julgo que a conjuntura política e económica do país, depois dá para algumas pessoas à volta desta questão fazerem as mais diversas considerações. Eu penso que esta opinião, sim, esta interpretação do Dr. Rui Rio contrapõe-se àquela do Dr. Luís Filipe Menezes, que ao contrário dele acha que a fusão poderia ser uma ideia muito interessante, porque Gaia e Porto juntos passariam a ser a maior cidade do país, o maior município do país. Recentemente Luís Filipe Menezes defendeu precisamente isso. Exatamente, e portanto eu julgo que esta opinião do Dr. Rui Rio vem nesse sentido, isto é, contrapondo-se a esta opinião do Dr. Luís Filipe Menezes, ele entende que deverá haver um maior equilíbrio e não municípios desta dimensão. No entanto, isto a confirmar-se, se de facto isto viesse a acontecer, se houvesse esta fusão com um dos municípios vizinhos, quer com Gaia, quer com Maia, isto implicaria várias mudanças. É assim, neste momento existe uma lei de reorganização territorial que abarca as freguesias para uma agregação do ponto de vista obrigatório e já permite a faculdade dos municípios, de modo próprio e voluntariamente, poderem associar-se, pelo menos neste caso, agregar-se, não associar-se, melhor dito, agregar-se, tal como está a acontecer nas freguesias. Esta metodologia é uma metodologia voluntária para já, mas eu julgo que esta ideia do Dr. Rui Rio, aliás, ele acrescentou nesta conferência que gostaria que se discutisse com calma a constituição das grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto como superautarquias. Foi isto que ele disse. E julgo que esta ideia não é nova, é uma ideia que já vem do passado recente. Houve uma reorganização territorial em 2003 que criou, além das grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, as CIM, as comunidades intermunicipais, e tentar explicar o que são uma coisa e outra. As grandes áreas metropolitanas teriam que ter um mínimo de 9 municípios e mais de 350 mil habitantes, e as comunidades interurbanas, ou neste caso as comunidades urbanas, peço desculpa, sim, teriam que ter um mínimo de 3 municípios e pelo menos 150 mil habitantes. E em 2003, estas comunidades urbanas deram agora origem, neste momento há um estudo piloto das comunidades intermunicipais, que são as CIM, e que são 23, mais propriamente 6 na região norte, 9 na região centro, 3 em Lisboa e Valdo Tejo, o Algarve e 4 no Alentejo.
A crescer a estas 23 cima haverá duas grandes áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, e esta ideia do Dr. Rui Rio, que não é nova, é de facto uma possibilidade de estas 23 comunidades intermunicipais, bem como as duas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, constituírem-se num poder intermédio entre as câmaras municipais e o governo e poderem assim constituir-se como autarquias com atribuições supramunicipais, talvez repescando algumas das competências dos municípios e também terem algumas descentralizações do governo. Eu, na minha opinião pessoal, penso que vão ser mais dos municípios para essas entidades do que descentralizadas, e isto poderá substituir, entre aspas, um bocadinho a regionalização que nós chumbámos por referendo em 1998. E, portanto, esta ideia do Dr. Rio é uma matéria que neste momento está em curso. Este estudo piloto é um documento da Direção-Geral das Autarquias Locais que está disponível para consulta e efetivamente tem imensa informação que vai desde os modelos de gestão, das atribuições e competências, de modelos comparados com Espanha e com a França relativamente à forma como nesses países se faz este tipo de associativismo municipal e, portanto, isto não tem nada a ver com as associações de municípios tradicionais que estamos habituados e que conhecíamos. E isto é algo novo diferente, que criaria um governo e um órgão deliberativo que seriam, por exemplo, eleitos diretamente pelos eleitores nessas circunscrições territoriais. Portanto, eu julgo que esta ideia do Dr. Rui Rio vem na senda um bocadinho deste estudo e deste projeto que efetivamente está a germinar. Aliás, esta discussão será a discussão que irá suceder à reorganização das freguesias, porque depois a seguir, em termos territoriais, será este que não vai trazer menos polémica, penso eu. Acha que vai trazer também muita polémica? Sim, sabe que estas 23... Acha que as pessoas até de alguma forma podem não aceitar bem estas alterações? Ainda é cedo, mas repare, este estudo já está, no fundo, com o conhecimento generalizado, está perfeitamente divulgado, mas o comum do cidadão não sabe concretamente o que é que isso vai interferir na sua própria vida. Dava-lhe dois exemplos, por exemplo, as águas. O setor das águas é um setor que os municípios já delegaram em entidades superiores, em termos institucionais, melhor dito. E, portanto, organizam-se porque a escala em termos económicos também é muito importante. E, portanto, o setor das águas, ou por exemplo os equipamentos, ou até os transportes, mas dou-lhe também outro exemplo, a Autoridade Metropolitana de Transportes é um órgão, ou foi uma entidade criada na área metropolitana do Porto, que tem dado muito que falar, até inclusivamente sobre a própria nomeação. Portanto, o cidadão comum ainda não sabe muito bem aquilo as que vai... que isso iria ter. Exatamente, as alterações ou até as incidências que aquilo vai ter na sua própria vida real. Por outro lado, em termos institucionais, também é bom que se diga que estas 23 comunidades intermunicipais são pessoas coletivas, mas foram definidas comunidades geográficas em função das nomenclaturas de unidades territoriais e estatísticas de nível 3, que são as chamadas NUTs, para efeitos de organização de estruturas administrativas relativamente do Estado, propriamente dito, no fundo por causa da governação ou da disciplina a dar ao nível do CREN e dos apoios comunitários, melhor dito, entre o período de 2007 e 2013. E, portanto, admite-se que seja uma espécie de organização natural que possa efetivamente beneficiar uma forma de organização que seja pacífica, mas do ponto de vista pessoal será muito difícil adivinhar de que forma é que isto se pode organizar. Muito bem, teremos então que esperar de facto para ver de que forma é que se irá organizar e se irá ou não avançar. Passamos agora então para o nosso segundo tema. Pedro da Vinha Costa é candidato do PSD a Matosinhos. Eu penso que isto, olha, para já é a primeira candidatura que o PSD aprovou. Primeiro nome. E o primeiro nome, julgo que até em todo o país. Às autárquicas de 2013, em todo o país. Em todo o país. Penso que é natural. O Pedro da Vinha Costa é o líder da Conselhia de Matosinhos há alguns anos a esta parte. Tem feito um trajeto político-partidário a nível distrital, até diria regional, que fazem dele uma figura interessante para o PSD apresentar nesta fase.
e julgo que talvez Matosinhos vá ser das autarquias mais disputadas e de resultado mais imprevisível no país, face à conjuntura político-partidária, sobretudo, que neste momento existe. Que existe neste momento. Porquê? Porque do lado do Partido Socialista há uma ameaça e julgo que já há um novo fracionamento grave do eleitorado do Partido Socialista, com a vitória de José Luís Carneiro, que não era apoiado por Guilherme Pinto, e portanto o Presidente da Câmara sofreu uma dupla derrota, que foi ter perdido a Conselhia para António Parada e ter perdido as eleições ao nível da Distrital, também por não ter apoiado José Luís Carneiro. Por outro lado, o score eleitoral de Narciso Miranda e a recente intenção manifestada publicamente com a possibilidade dele poder eventualmente ser candidato, poderão ajudar a que efetivamente o próprio Pedro da Vinha Costa seja uma alternativa válida, ou seja uma alternativa diferente no meio da divisão deste eleitorado todo. Convém referir que o PS tem-se vindo sucessivamente a fracionar desde aquele episódio famigerado da Lota com Sousa Franco e primeiro com Manuel Seabra e com Narciso Miranda e depois dando lugar a novos protagonistas que efetivamente poderão ameaçar esta, como digo, uma divisão grave para o Partido Socialista. É assim, Pedro da Vinha Costa já disse que para já não há coligações, que não quer uma coligação com o CDS-PP. Acha que isto de alguma forma poderá depois vir a alterar-se ou... Eu penso que estas questões das coligações, e também não vale a pena dramatizar do ponto de vista político-partidário a situação governamental ou transportá-la para as autarquias, as distritais do PSD e do CDS no Porto, onde discutir o assunto a breve trecho, já foram dizendo que efetivamente o podem vir a fazer e até reforçar as candidaturas. O caso de Matosinhos parece-me um caso absolutamente isolado, um caso específico, que o próprio líder conselheiro Pedro da Vinha Costa já teve a oportunidade de dizer que não gostaria de estar a dar boleia ao CDS e diz que a pouca expressão eleitoral não permitiria dividir com o CDS esta alternativa. E há que respeitar minimamente isso. Aliás, o PSD também vai partir para esta disputa eleitoral em situações muito particulares, com alguma dificuldade. Eu gostava de lembrar que o candidato do PSD em Matosinhos, curiosamente, é o suporte eleitoral e é o suporte da maioria que neste momento governa a Câmara, com o Dr. Guilherme Aguiar, que teve o pior resultado desde o 25 de Abril para o PSD, com 16%, o que significa que também o próprio candidato do PSD, Pedro Vinha, vai ter uma dificuldade grande e vai ter um grande desafio pela frente, mesmo para, efetivamente, poder alcançar um resultado meritório. Uma palavra final, só para dizer só uma palavra final, para dizer que ele descolou desta conivência do candidato do PSD, porque retirou em tempo útil a sua confiança política e, portanto, penso que poderá também usufruir desse benefício. Muito bem, Cancela, obrigado.